Hello, oi, 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 gente, vamos entrar ao vivo. Deixa eu dar um minutinho para vocês entrarem. Hoje nós estamos na nossa terceira live da semana, da nossa jornada Semana Antidivórcio, não é? Deixa eu ajeitar minha cadeira aqui, vou ficar mais pertinho. Boa noite, Vamos boa entrando. noite. Muito boa noite para todos que estão aqui, né? E aí, gente, vocês estão preparados para mais uma noite? Eu queria dizer para vocês que ontem eu fui dormir 3 horas da manhã, meditando em tudo que nós aprendemos ontem na live, tudo que nós compartilhamos. Foi muito forte, não foi, gente? Aliás, desde a segunda, né? Com o Juscelio e a Lulu, ontem com o pastor Josué, foi uma grande bênção. Nossa, foi sensacional. E hoje a gente também está com um convidado super especial, um casal que a gente ama demais. Eu compartilhei no meu stories, né, que a minha conversão, ela começou a partir de um dia que eu fui numa igreja e eu escutei a Melissa cantando, né? Na época ela ministrava adoração e louvor. E o Dino estava ali tocando, né? E naquele dia Deus, assim, falou muito comigo através da ministração dela de adoração. E nós temos caminhado juntos aí, eles moram em Fortaleza, a gente mora em Brasília, mas nós somos muito próximos. Hoje eles são uma das pessoas que nos mentoria, né, ministerialmente e no casamento e tudo. E são pessoas que têm muita autoridade quando pregam, quando falam. E sobre esse tema não tinha um casal mais adequado para falar sobre herança, né, sobre maldição hereditária, né? A gente fala esse termo porque muitas pessoas vão compreender essa live a partir daí. E a gente compreende que muitas famílias estão de fato repetindo um comportamento que os seus pais fizeram, que os seus avós cometeram. E a gente precisa começar a neutralizar tudo isso. Aliás, primeiro a gente precisa compreender se é realmente essa a raiz que você pode estar sendo, né, produzida a seiva que está gerando os frutos, e os frutos têm sido essa situação do casamento de vocês em crise, para depois fazer toda a neutralização, né? A gente precisa neutralizar essas raízes, a gente precisa primeiro compreender aonde tudo está nascendo. Então, desde segunda-feira, a gente tem conversado sobre esses temas. Óbvio e evidente, gente, que existem muitas outras situações que levam o casamento a uma crise e podem levar a um divórcio. Mas, dentro de toda a estrutura que a gente tem de atendimento, aconselhamento, tudo que a gente já viveu, nós temos catalogado que esses 5 pontos que a gente está conversando todos os dias, cada dia a gente está conversando um, são aqueles que têm sido recorrentes, né? São aqueles que têm levado de fato os casamentos a essa condição, né, de falência, né, de divórcio. E decidimos fazer essa semana de live. Eu gosto sempre de fazer essa pequena introdução, porque comecei a receber muita demanda, gente. Muitas mulheres mandando mensagem para mim, pedindo ajuda nos seus casamentos, na sua vida, porque esse tempo de pandemia... Você vai... Volto já. Então deixa eu ajeitar aqui a câmera, enquanto ele vai ali resolver o negócio. Nesse tempo de pandemia, o que é que acontece? As pessoas, elas estão emocionalmente, né, espiritualmente muito mais ativadas, atiçadas, e isso tem potencializado tudo que elas já estavam vivendo, né? Na verdade, essa semana agora que a gente está trabalhando, na verdade, a pandemia, ela só potencializou aquilo que vocês já estavam vivendo, e às vezes por não conviver, por ter uma vida, uma rotina corrida, é que vocês não se atentaram para tudo que vocês estão vivendo. Deixa eu fazer um pedido para vocês. Vamos embora compartilhar essa live? Eu tô achando que tem pouquíssimas pessoas que estão aqui com a gente. E antes de convidar o pastor Dino e a Melissa, eu queria muito que vocês compartilhassem essa live para a gente continuar a nossa jornada, né? A gente precisa continuar essa jornada. A gente precisa entender que... Às vezes a gente nem acredita, né? Às vezes a gente fica pensando, não, isso não tem nada a ver comigo. Pois é. Só que eu quero falar para vocês que isso pode não ter nada a ver com você agora, mas o aprendizado, o ensinamento que você vai ter hoje, você pode mudar a história da tua descendência,
né? Você pode mudar a história da tua descendência a partir do que você vai conhecer hoje. Por isso que é de extrema importância a gente falar sobre esse tema, porque tanto você pode evitar o divórcio a partir de neutralizar isso, quanto você pode já mudar a história da tua próxima descendência, né, dos teus filhos, dos teus netos e bisnetos, a partir do conhecimento que você vai ter hoje. Eu acho muito interessante quando na palavra de Deus ele diz que o meu povo padece por falta de conhecimento, e é uma verdade absoluta, né? O que a gente não sabe, né, a gente não muda, né, a gente vai no acerto e erro, e essa semana toda o desejo do meu coração é que todos vocês recebam uma porção espiritual de um conhecimento a partir da verdade de Deus, a partir daquilo que Deus sonhou para mim e para você, como pessoa e como casamento e como família, né? E aí, gente, vocês já começaram a compartilhar? Vamos falar sobre esse tema? Tem gente aqui comigo que tá repetindo o comportamento do pai, da mãe, como é que é? Me fala. Obrigada, gente. Um monte de gente mandando mensagem. Nossa, você tá linda. Gravidez, gente. Quando eu tô grávida, eu fico sempre assim. Mas obrigada mesmo. Vamos que vamos. Vocês já começaram a compartilhar? Mandaram pra todo mundo? Mandaram um direct pra todo mundo? Ai, gente, Brasília esfriou. Tô com minhas mãos aqui bem geladinha. Nessa época de coronavírus, né? Quem tem rinite alérgica e tá no lugar que é frio, a gente espirra, já fica dizendo, não é corona, não é corona, é rinite alérgica. O pessoal não ficar espantado. Mas vamos lá. Eu quero convidar aqui o Dina e a Melissa. Deixa eu ver se eles já entraram aqui. Pega mais, amor. Acabei de convidar eles, né? Eu tô vendo aqui que algumas pessoas estão dizendo aqui, ah, meu avô separou, minha avó separou, eu separei. Ê, casal! Olha, eu vou dizer uma coisa pra você. Eu não quero chegar nessa fase. Vou adiar essa fase onde eu vou precisar de óculos para poder enxergar. Eu e o Beto ainda estamos livres disso, porque nós somos jovens. Mas o melhor que eu quero é chegar assim, minha irmã, aos 40 desse jeito, viu? O óculos esconde a idade. É, né? Meu marido chegou, que ele estava ali resolvendo umas coisas do job dele. Buenas, buenas. Buenas noites. Esse é o casal que eu comecei a introduzir, né? Falar para vocês quem eles são, né? Eles são assim, eles têm cara de novinho, mas são velho, né? Eu gosto sempre de dizer isso, né, velho? E o velho ficou mais novo depois de um tempo para cá, ele ficou mais enxutado, né? Enxutado. E eu estava aqui compartilhando, né, que inclusive vocês, para nós, assim, vocês são, a gente sempre fala que vocês são uma grande referência. Hoje vocês são um casal que tem nos mentoreado à distância, né? Pelo menos 2 vezes por ano a gente está junto aqui em Brasília. Mas, deixa eu ajeitar, meu amor, para pegar mais você. Mas, e que vocês, que pra gente não tinha um casal mais apropriado para falar desse assunto. Inclusive, eu acho que a gente vai desmistificar muita coisa, a gente vai falar contrário, que muitas pessoas aprenderam, né? Mas é necessário. Nós temos aqui para isso. Mas é necessário, porque se a gente quer mudar uma nova colheita, a gente precisa aprender a discernir sobre novas sementes, né? A palavra de Deus diz que a palavra dele que são como sementes, para a gente ter essas novas sementes a partir de uma ótica genuína, né? A partir de uma revelação do Espírito, para que a gente possa ir para o próximo nível. Né? Eu vejo muito, olha a mamãe dizendo, meus pastores, ó, ai, ai, ai. E aí a gente precisa ter esse novo conhecimento, né? Sejam muito bem-vindos. Gente, Melissa, uma verdadeira adoradora e pregadora, já fez algumas lives aqui comigo. Dino também, um homem que tem ensinado aí sendo um grande mestre, né? Eu fui até divulgar o curso dele e eu fiquei chateada porque ele só abriu 200 vagas. Em 10 minutos que eu tinha divulgado, não tinha mais vaga. O pessoal tudo mandando mensagem para mim, ministrando a palavra, né? Um curso básico de teologia. Mas eles têm feito um trabalho lindo em Fortaleza, principalmente no sertão. Aliás, se apresentem aí que é mais fácil, né? Fala aí, Bê. A gente, na verdade, tem tentado viver aquilo que Deus tem direcionado a gente para viver, né?
A gente nem sempre acerta, né? Mas a gente tem tentado viver realmente o que Deus tem colocado, né? E o que Deus tem colocado aí na vida da gente durante esse tempo é aí o sertão, que está aí já há uns 10 anos, Quase isso. quase 10 anos, né? Trabalhando com o sertão, né? O sertão central, o sertão cearense. Ei, A tá gente dando tem... um eco aí no áudio de vocês. Vê o que que é. É o barulho do ventilador, não? Funcionar, talvez, em cima da gente. Tô brincando. Tá fazendo como se fosse um eco no som. Acho que é o som. Não sei. Tá assim. A não ser que tenha realimentando aí do teu áudio, realimentando aí o que está saindo do teu telefone. É, Passa um Deixa eu pouco ver. na gente aí, daqui. Deixa eu liberar os comentários só para ver. Pessoal, o áudio deles tá bom para vocês? Oi, Vamos só gente. ouvir se tá tudo bem? tá pedindo para baixar um pouquinho o nosso áudio aqui. Fala aí agora, Dino. Oi, som, tá me Não, tá ouvindo? dando eco ainda. Tá um pouquinho, mas dá para ir. Pode aumentar mais, amor. Porque senão fica muito baixo pra gente ouvir. A gente não tá ouvindo. Jesus está ouvindo, ok. Ok. Deixa eu baixar aqui o meu um pouco. Tá bom. O áudio de vocês é como se estivesse dando um eco, sabe? Tipo uma microfoniazinha, sabe, Dino? Isso é alimentando o áudio pelo microfone, que está saindo no telefone e realimentando pelo microfone. Melhorou ou não? Vai falando aí, irmão. Eu estou Tá falando, eu dando. falei. Tem pessoas aqui que estão sinalizando que tá ok, que tá bom. Tem outros que tá dizendo que tá baixo. Tem outros que tá dizendo que tem eco e ruído. Tá dando eco e tá dando ruído. O ruído pode ser do Não, ar. é o microfone de vocês mesmo. Dino, que a gente, assim, tem feito aqui, do mesmo jeitinho aqui, não tem dado isso, não, esse barulhinho. Vê se Tu consegue tá tirar. fazendo no telefone, não? Eu estou fazendo no telefone, mas ele está por conta do Wi-Fi. Não está muito legal, eu estou colocando ele direto no cabo. Melhorou agora, gente? Melhorou. Melhorou. Era o ar-condicionado. Melhorou. Vai. Bom, então continuando, a gente tem aí, durante esse tempo aí, trabalhado no sertão, temos trabalhado também aqui na Fortaleza, né, capital, com, Igreja local, né? com a igreja, né, estamos aqui com a Igreja de Cristo Salinas e desenvolvendo um trabalho também com morador de rua, né, e a igreja tem se envolvido bem forte nesse trabalho, né? Auxiliando algumas casas de recuperação, trabalhando nessa área aí de promover justiça, né? E a gente tem vivido isso, né? A nossa, vamos dizer assim, vida com Deus, o nosso contato com o Evangelho é desde pequeno, né? Tanto eu como a Melissa, nós nascemos no Evangelho, né? Tivemos um ensinamento na palavra de Deus, né? E convivemos sempre dentro da igreja, né? Tivemos assim o nosso momento aonde nós entregamos nossa vida por completo, né? Para a Jesus, né? E a ficha cai, né? E a gente tenta viver conforme a palavra diz, né? E a gente tem caminhado aí dessa forma, né? Realizando aquilo que Deus quer que seja realizado, né? Tentando ouvir a voz de Deus, tentando é, é, caminhar conforme o que Deus vai nos direcionando, né? Às vezes a gente caminha conforme a nossa cabeça, dá com a cara na parede, volta, se arrepende, né? E continua de novo perguntando a Deus qual é o caminho, né? Bem típico, né? E a gente tem seguido aí nesse caminho e graças a Deus, Deus tem sido muito gracioso, né? Conosco. Deus tem... Na verdade, Deus não sonega direção para aqueles que buscam, né? Não sonega aí a voz, não sonega a palavra dele para aqueles que buscam, né? Como a própria palavra diz, né? Bate, abrir-se-vos-á, né? Quanto mais vocês que são maus sabem dar boas dádivas, né? Seus filhos, quanto mais Deus não lhe dará o Espírito Santo, né? Então, aqueles que buscam, que batem,
que buscam a Deus por direção, pela voz do Espírito, ele não nega, né? E assim Deus tem feito com a gente, né? De casamento já são... A gente vai fazer 26 anos de namoro e 20 anos que deixamos pai e mãe, né? Temos 2 filhas, a Nicole e a Vitória. A Nicole vai fazer 17, a Vitória vai fazer 15 anos esse ano. E é isso. E é isso, glória a Deus. Obrigada a vocês por terem aceitado o nosso convite. E eu acho muito importante a gente começar falando sobre a live, porque a gente já caminhou de 16 minutos e 1 hora passa muito rápido. Uma das coisas que a gente compreende nesse tempo, Dino e Mel, as pessoas falam muito para mim isso, sabe? Ah, meu avô traía minha avó. Ah, meu pai traía minha mãe. Me casei com um cara que me trai. E não só no sentido da traição, tá? A gente escuta muito isso, por exemplo. Ah, eu venho do relacionamento onde meu pai bebia e era agressivo com minha mãe. Casei com um cara que bebe e que ele é agressivo comigo. Ah, casei, estou no meu terceiro. Inclusive, tem uma situação que é muito interessante. É um cara que ele já mandou mensagem aqui, que ele já está no terceiro casamento e os 3 casamentos dele, a mulher trai ele. E ele veio de um casamento onde a mãe se divorciou porque traiu. Então, assim, a gente tem percebido que as pessoas têm, inclusive, pautado as suas vidas, né, nessa crença de que não tem jeito. Tipo, meu avô foi assim, meu pai foi assim, eu sou assim, acabou, né? E eu lembro que uma das coisas que eu e o Beto, como experiência nessa área, nós tivemos, quando a gente divorciou, uma das primeiras coisas que o Beto falou pra mim foi isso. Ele disse assim, Nathalie, sabe de uma coisa? Meu avô divorciou, meu pai divorciou, né? E a vida, e tá tudo aí, tá tudo acontecendo. E trazem um processo comportamental de maldição como se fosse normal, como se fosse uma coisa muito comum. E na verdade não é, né? Então eu queria muito que vocês nos ajudassem a abordar isso, trazendo essa revelação do que a palavra de Deus fala a respeito disso, né? A respeito do casamento, a respeito dessa queixa, e a gente vai desenrolando. Me falem aí, vocês. Começar? Quando a Nath convidou a gente para falar sobre esse assunto, me veio logo à mente um rei, que a palavra de Deus descreve a história dele, que é o rei Josias. Já falei sobre isso até na nossa comunidade. Josias era neto de um rei mau, filho de um rei mau, mas aos 8 anos o pai dele morreu, com 1 ano de reinado apenas, e ele, aos 8 anos, decidiu seguir ao Senhor e mudar a história da descendência dele, a partir dele, né? O mais interessante é que o filho dele, a história conta que o filho dele decidiu andar nos caminhos do avô e do bisavô. Mas o que eu queria destacar foi a decisão de Josias de fugir à regra, né? Ele vinha de um background de repetições de comportamento, de infidelidade a Deus, de adultério, de idolatria. Ele tinha tudo para dar errado, mas ele decidiu seguir ao Senhor, amar ao Senhor. E assim, a gente precisa entender que decidir por caminhar num comportamento contrário ao padrão estabelecido, aquilo que foi aprendido, aquilo que foi visto, aquilo que está internalizado dentro de nós, dá um trabalho maior do que a gente seguir na corrente, não é verdade? Com certeza. Então, assim, o que eu vejo muito é que as pessoas, elas são extremamente preguiçosas na hora de virar o barco. Como ir com a corrente é mais fácil, na hora que você precisa fazer uma guinada de 180 A manobra, né? a manobra, principalmente assim, imagina um transatlântico, uma história de uma vida inteira, uma família já com filhos e tudo mais. É um transatlântico, ninguém faz uma mudança do dia para a noite, não é? Então, assim, Sim. é uma guinada violenta. Um barquinho pequenininho a gente vira rapidinho. Mas um transatlântico, né, com um background pesado, uma história por detrás de, sei lá, não sei quantas gerações de comportamento repetido, não vai ser fácil você virar esse barco aí. Mas você precisa de muita força de vontade, de persistência e de coragem para fazer. Precisa de braço, né? Para virar esse leme aí. Então, o que eu O primeiro ponto, né, Mel? O primeiro ponto disso aí, na verdade, é reconhecer
Exato. que aquele fluxo ali não funciona, Não né? dava, né? Ou seja, é que ele aprendeu errado, né? Exato. E Que- aí, você realmente assim, perceber e ser bem diligente, intencional e comprometido, sabe, Beto? Porque eu percebo, assim, que as pessoas cansam muito rápido. Isso se revela o que realmente é importante para a gente, sabe? A gente precisa fazer essa avaliação também. Em que lugar de importância a tua família está para você? Se a sua família é tão importante quanto você diz que é, se o teu casamento é tão importante quanto você diz que é, não dá para desistir em um mês de tentativa, né? Não dá para desistir porque fez uma, duas tentativas e não deu certo, né? Ainda mais considerando que você vem de um padrão de comportamento ruim há muito tempo, né? Então, assim, é a lei da semeadura. A gente vem semeando abrolhos, abrolhos, espinhos, espinhos, semeando erva daninha, erva daninha. Aí, numa estação do ano, a gente resolve semear boas sementes e já quer que tudo que a gente plantou a vida inteira suma, não é assim que funciona, né? Então, acho que a primeira coisa Uhum. que a gente precisa entender é que para mudar uma realidade tem um trabalho, um esforço que precisa ser empreendido, né? Então, se aqui tem alguém assistindo a gente que está passando por uma situação difícil de herança comportamental e não está afim de trabalhar, essa live não é para você. Você tem que realmente entender que demanda investimento, investimento pesado no próprio coração e na relação para ver resultados, né? Dino, A tentativa de mudança, normalmente, é a gente mudar o outro, né? A tentativa, eu vou resolver todos os problemas dentro do meu casamento quando a minha mulher Mudar. ficar mudar, né? E não é assim que funciona. Eu não consigo mudar minha mulher nem a pau. Não tem como. Não tem como. Eu consigo me mudar, né? E o esforço que tem que ter para transformar quem eu sou, né? E uma das coisas, para mim, o maior inimigo do casamento se chama orgulho, né? É o É. maior inimigo, né? Porque o que me impede de mudança, o que está me impedindo de mudar é simples o orgulho. É o orgulho que impede, né? Porque eu não estou errado, eu nunca estou errado, eu não posso estar errado. Se eu estou errado, é porque eu fui levado a esse erro por causa de outra pessoa. Alguém é Alguém é culpado. culpado do meu erro, né? E aí vem como o Beto falou. Primeiro precisa reconhecer que o fluxo está ruim, não é esse caminho que eu tenho que levar, né? É como eu falei agora há pouco, casamento não tem problema. Casamento é um negócio maravilhoso. Ele não tem problema, né? O problema no casamento somos nós. Nós é que geramos o problema. O casamento é perfeito, né, Dino? Casamento é perfeito. Casamento unir duas coisas assim completamente diferentes e promover uma vida em harmonia, em amor, é um negócio extraordinário. extraordinário. É, Extraordinário. casamento é um negócio fantástico, né? Agora, a gente é que precisa se moldar, se adaptar, né? Se estruturar para poder usufruir do que o casamento tem para oferecer, né? Só Enquanto que a as gente... pessoas entram no casamento nessa condição assim, né, Dino? E, não, eu vou entrar no casamento porque o Beto vai me fazer feliz, né? É, Segunda-feira a gente escutou o pastor Juscelio que ele disse assim: rapaz, se você não é um bom ímpar, você jamais será um bom par. isso. E uma coisa que eu queria compartilhar, assim, que eu queria falar com vocês, assim, olha que coisa interessante que eu acho que vale a pena a gente abordar. O que eu vejo muito também nos relacionamentos é que o que você carrega de carência paternal, né? O que você carrega de carência, vamos falar relacionada à mulher. A mulher que veio de uma família onde o pai abandonou, onde o pai foi negligente, onde o pai não a amou o suficiente, né? Não mostrou para ela amor suficiente. Aí ela vai para o casamento e ela olha para a figura do homem e diz assim: ok, agora esse homem vai ter que suprir o amor paternal que eu não tive, né?
a ausência do meu pai, e ele tem que se virar em ser essas duas figuras, né? A figura do meu marido e a figura do meu pai, mas primeiro do meu pai. Só que ao mesmo tempo, quando ele exerce, porque a mulher ela vai conduzir o homem a isso e vice-versa, tá? A gente vê muito isso acontecendo com homens. A gente vê muitos homens tratando suas esposas como mãe. Porque tiveram mães que foram disfuncionais, não só em mimar demais ou negligenciar a maternidade, e ele entra dentro de um relacionamento olhando para a mulher dizendo assim, ó, minha mãe, primeiro você vai ser minha mãe, e depois você vai ser minha esposa. Não, não, agora você é minha esposa. Misericórdia, isso é incesto, viu, gente? E outra coisa que eu acho interessante a gente compartilhar relacionada a esse tema é que uma das coisas que eu percebo às vezes quando o casamento está muito disfuncional, eu peço muito que as pessoas vão lá atrás e liberem os seus pais, perdoem os seus pais, né? Para que eles possam colocar o ponto final para constituir a família, como o Gênesis falou, que foi o que vocês falaram para a gente, né? Por isso deixará pai e mãe, se unirá à sua esposa e os dois se tornarão uma só carne, né? A gente precisa entender que comportamentos também são coisas que precisam ser deixadas na casa dos pais, né? Os comportamentos eles precisam ficar lá, né? Como você falou assim, a busca da mulher que tem a ausência de um pai. O mais interessante não é que ela só busca no marido a figura paternal, ela busca no marido a figura do pai disfuncional que ela teve. Esse é o problema, porque na verdade, gente, pai e mãe são figuras que não podem ser substituídas, são estacas muito fundamentais. É tanto assim que quando a gente tem um encontro com Jesus, a orientação do Espírito Santo vai ser restaurar a relação de pai e mãe que a gente tinha, não é procurar um pai novo e uma mãe nova. Nós vamos restaurar através do perdão, através da confissão de pecados, aquela relação, porque quem escolheu seu pai e sua mãe para ser seu pai e sua mãe foi Deus. E essa relação precisa ser restaurada. Então, quando a gente busca uma figura paternal ou maternal no cônjuge, a gente está, com isso, buscando o mesmo pai e a mesma mãe que nós tivemos. Por isso, os comportamentos vão se repetir, porque a gente não vai procurar uma figura paternal no marido que solucione o nosso problema de paternidade. Não, a gente vai procurar o pai da gente ou a mãe da gente. E aí começa a repetição dos padrões. A gente vê demais isso, de uma filha que teve um pai alcoólatra e procurar um marido que tem problema com bebida. Verdade. Vai para um lugar de engano, achando que ela pode solucionar aquele problema, de que não é tanto assim, não, que ele é diferente do meu pai por isso, isso e isso. Ela não avalia as semelhanças, foca nas diferenças para disfarçar de que no fundo está se procurando a mesma coisa, né? Então a gente precisa entender que esses comportamentos, pai e mãe, tem que ser deixado na casa de pai e mãe. Deixar pai e mãe é uma coisa muito mais complexa do que simplesmente mudar de endereço. Físico. Gente. Verdade. Uma coisa que eu acho legal que o Dino falou é assim, dentro dessa condição de deixar pai e mãe, né, a gente precisa, inclusive, falar do que é certo ou errado de repetir o comportamento do pai e da mãe, né? Fala aí, Dino, que tu contou pra gente. Na verdade, assim, existem alguns filtros, né, que a gente tem, porque quando a gente chega num problema num casamento, esse problema, eu posso dizer que ele não nasceu uma semana atrás. O problema não nasceu um mês atrás, né? Ou nem quando nós casamos. Já no namoro já sinalizava, né? Então, o que acontece? Quando eu escolho alguém para casar, quais são os parâmetros que eu tenho para minha escolha? Né? Aí eu faço a pergunta, quem nos educou para o casamento? Quem nos educou para o casamento? Alguns que tiveram pai e mãe que sentaram e tal, e ensinaram, e colocaram a forma certa, ou trouxeram a palavra de Deus, que é, para mim, o único manual de vida que nós temos, é a palavra. Se alguém teve ensinamento, glória a Deus. Lhe deu aí algum parâmetro, lhe deu alguns filtros, né? Colocou algumas lentes no seu olho que você conseguiu perceber para escolher para casar, né?
Mas quem educou? Não tem faculdade para isso, não tem curso para isso. Tem não. Tem não. Para você educar, para dizer assim, poxa, você tem que ter esses parâmetros, o caminho é esse aqui, tá? Então, segue essa rota aqui que vai dar legal. Né? Até Então, dentro da própria igreja, né, Dino? Até dentro da própria igreja, a igreja ela sempre se preocupa em fazer encontro para casais. Ela sempre procura tentar corrigir o que não deu certo no começo e não instruir antes de errar, né? Exato. Ninguém recebe a instrução preventiva. A gente sempre recebe a instrução depois que a confusão está feita. Não é instrução de princípios, né, Nath? Não. Sempre é de paliativos e de comportamentos. E a gente sabe É. que o comportamento nasce do princípio instalado. Pronto. E a igreja também te fornece uma pressão, na verdade, porque você tem que casar. Você é obrigado a casar, né? Então, você tem essa pressão, mas ninguém te ensina como. Né? Então, onde é que você aprende? Você aprende dentro da tua família. Com pai e mãe. Um pai e mãe. É o parâmetro que você tem, é esse. Né? Então, vai ter esse daí. Então, imagine, você construiu sua vida inteira e todos os conceitos que você tem a respeito de casamento foi observando pai e mãe. Não tem para onde correr, a escola é essa. Né? E é mais do que uma faculdade de 4 anos, dependendo da idade que você Sua casa. vida. Sua vida inteira a construção foi essa. Então, sua educação é toda da sua família. Então, quando o texto fala deixar pai e mãe, né, ele está falando de que o que você tem seguido aqui para frente, né? Como é que você deve caminhar daqui para frente? Você precisa construir a sua história de casamento, porque a sua história de casamento não é a mesma história do seu pai e da sua mãe. O que fica do ensinamento, essas lentes e esses filtros que vão aí, né, à luz da palavra, são princípios. Né? Como eu estava falando, né, com vocês. Há coisas que meu pai e minha mãe viveram, que eu posso dizer assim, poxa, legal, positivo, são coisas boas para se imitar. Se eu for para o âmbito das ações ou atitudes, na prática em si, eu posso me dar mal. Porque minha mãe não é minha mulher. E eu venho de um background diferente. Então, É mais ou menos assim, né, Dino? É mais ou menos assim. Vamos dar um exemplo assim para o pessoal entender. É como se a vida toda você descobriu que na casa da sua mãe era muito bem resolvido, que quem cuidava das finanças era sua mãe e o certo era a mulher cuidar das finanças, porque sua mãe era uma boa administradora e tal e tal. De repente você casa com a Melissa e a Melissa é péssima na administração de finanças. E aí o que acontece? Aí você chega para elas assim, ó, o certo, lá em casa deu super certo, minha mãe, ela que cuidava do financeiro. E aí você aqui em casa vai cuidar. Ou seja, o que era certo lá não é certo aqui. E a gente precisa trazer esses filtros para compreender. Tô falando alto? Então deixa a irmã tá gritando aqui no meu pé do ouvido, rapaz. Eu tô ficando moquinho. Tô descontando os gritos que ele tava dando lá em cima. Peraí, macho. Deixa eu não me perder aqui, não. E aí, o que acontece? A gente precisa ter esse cuidado, porque uma das coisas que eu vejo que é uma maldição, né? É quando as pessoas elas querem repetir dentro do seu casamento um comportamento que era certo na sua família e ela tem absoluta certeza que tem que repetir dentro da casa dela. E ela não compreende que o fato dela estar casando e constituindo uma família, ela vai ter que trazer o novo, né? O novo do nós, né? Não é o novo deles, é o novo do nós. Mas eu quero falar com vocês sobre um assunto que vai ser, eu acredito que esse assunto ele vai ser assim bem polêmico para muitas pessoas que estão nos assistindo. Tem muita mulher que manda mensagem para mim. Eu falo muita mulher, gente, porque o meu público maior é mulher. Então não adianta. Que chega e diz assim, Nath, não tem jeito. É uma maldição hereditária. Tem uma pombagira que acompanha desde o meu tataravô até aqui. É uma pombagira Highlander, né? É. Tem o Zé Pilintra, que persegue minha família. E tem o encosto que vem de geração em geração. Né? O encosto que vem de geração em geração. Como é que eu faço? Eu oro, eu jejuo. O meu marido carrega essa maldição espiritual desde o pai, do avô, do tio, do não sei o quê, não sei o quê. E aí?
o que fazer? Na prática, né, como é que a gente ajuda essas pessoas que estão ouvindo a gente agora de começar uma nova história, entende? Vamos tentar. Na verdade, a gente tem que diagnosticar. Claro que cada situação é uma situação, cada caso é um caso, né? A Sim. gente vai ter situações onde os dois são cristãos, os dois se entregaram para Jesus. Nesse caso, colocar a culpa no diabo, colocar a culpa em entidade, colocar a culpa, seja o que for, não é nada mais, nada menos do que safadeza e falta de vontade mesmo de viver cruz Obedecer. do pecado, extirpar a repetição de comportamentos e começar a andar a partir da nova vida com Cristo. Né? A Bíblia diz que ele se fez maldito na cruz e levou sobre si todas as nossas maldições. Ponto. Ponto final. Então, cada caso vai ser um caso a partir dessa premissa. Né? Se a mulher, ela percebe, ela crente, né? Que eu acredito que você tem muitas seguidoras cristãs, confessas, cujos maridos não são cristãos. Isso. Né? E ela percebe que o padrão de comportamento repetido é nela e não no marido, ela precisa tomar essa postura de fazer tudo novo a partir de Cristo Jesus. Porque a Bíblia diz que todas as coisas passaram e eis que tudo se fez novo. E eu estou falando isso, gente, tão, assim, bem categoricamente falando, porque eu acompanho mulheres. E eu sei que tem muita mulher que não se posiciona. Eu sei que tem muita mulher que fica culpabilizando o diabo, culpabilizando espíritos e seja lá o que for, e porque minha mãe me dedicou no centro de macumba, ou o meu avô dedicou minha mãe, e aí fica presa a essa história sem se posicionar. O que está faltando é apenas posicionamento. Nesses casos onde houve conversão genuína, onde houve entrega da vida a Jesus. Porque ele se fez maldito no nosso lugar. Se não fosse assim, a cruz não seria suficiente. A gente estaria crucificando Jesus várias vezes durante a nossa caminhada. Toda vida que Satanás, de alguma forma, encontra uma facilidade na nossa vida, a gente precisa levar Jesus para a cruz de novo, não está certo isso. Na verdade, assim, ou tem brecha de pecado e você continua realmente numa prática pecaminosa que está liberando Satanás para continuar atuando, ou você não está levando sua vida, sua caminhada cristã a sério de verdade. Né? E aí, no outro caso, quando é o marido que não converteu, no caso da maldição familiar na vida do que não se converteu, como é que ela pode se posicionar? Na verdade, o que acontece é o seguinte, isso completando assim o que a Melissa falou, às vezes as pessoas têm um relacionamento com Deus que não é com Deus, né? É um relacionamento com uma ideia de Deus. Então ela se engana. Aí pode alguém estar dizendo o seguinte, mas esse negócio demoníaco acontece. Mas fulano de tal, amiga minha e tal, não sei o quê, tinha uma coisa assim que ela se converteu, mas demorou não sei quanto tempo ela ficar completamente liberta. Mas, bom, gente, acontece, tá? Mas o que a Bíblia diz é que uma vez que você entrega a vida para Jesus, né, Paulo fala muito bem disso, né? Você sai de uma condição de escravidão do pecado e vai para uma outra condição, né, que não é mais escravo ao pecado, mas ao Espírito. Então você começa a frutificar. No espírito, Isso, né? frutificar no Espírito, não mais na carne. Né? Tem gente que leva esse negócio de carne e espírito como se fosse uma coisa tão transcendental, assim. Não, você vai ficar flutuando, você vai levitar, você vai não sei o quê. Não, não é isso. Né? O que acontece é que existe uma maldição? Existe. Qual é a maldição? Maldito é o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua força. Então, qual é a maldição? Qual é a maldição que nós carregamos para dentro do nosso casamento? É quando a gente quer dar um jeitinho, é quando a gente se mete, é quando a gente quer fazer, quer mudar o outro, é quando a gente confia no nosso taco. É quando a gente insiste nos comportamentos Quando a gente insiste no comportamento e tal. Então, o que acontece? O que é bênção? Confiar em Deus.
É o oposto da maldição, é o oposto do confiar em mim, é confiar em Deus. Depender. Depender, estou completamente de Deus. Então, o que acontece? Como é que funciona? Ah, eu sou convertida, eu já entreguei minha vida para Jesus e o meu marido não. E eu estou sofrendo com isso porque acontece isso, aquilo, outro, parará, ele me trai, ele é assim, 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 assado. Aí eu faço a pergunta, que tipo de conversão você teve? Você realmente entregou a vida por completo para Jesus ou ela está segmentada? Essa parte aqui é dele, essa aqui é minha, essa aqui eu cuido, essa aqui eu faço assim, eu faço assado, essa aqui eu dou meu jeito. Por quê? Porque eu não sei se você vai ter coragem de receber um marido bêbado que veio do prostíbulo e colocar um jantar para ele, fazer um carinho nele e ser a Bíblia que ele vai ler. Não sei Hum. se você está disposta a isso. Então, o que acontece? Existe um princípio. Pode ser que muita gente não acredite no princípio e pode chamar esse princípio de ser besta. Ah, eu não vou ser besta em fazer isso, né? Mas é um princípio, porque a mulher sábia, ela edifica a sua casa. E sabedoria é você depender de Deus para tudo. E diz a Bíblia que a sabedoria de Deus é loucura para o homem, né? Não vai É. entender, o homem não vai entender, né? Então, quantos casos a gente conhece de mulheres que se posicionaram e o seu marido se converteu, mudou de vida e foi transformado? Vários casos. Agora, digo de novo, o problema é porque a gente segmenta a nossa entrega para Jesus. A gente confia até em certo ponto. A cruz não foi suficiente, Nath. Eu acho que resume assim, né? Eu acho que a cruz e o É. fato de ter feito maldito no nosso lugar está segmentando a vida da gente. É que na verdade, Mel, as pessoas nem compreendem o que é a cruz. Muitas pessoas, elas estão literalmente, isso que o Dino falou, é uma verdade muito absoluta. Olha, quando eu vejo uma mulher, de verdade, quando eu vejo uma mulher dizendo para mim que é cristã, que frequenta a igreja, que lê Bíblia, mas não perdoa, para mim, ela só tem título. Quando eu chego para uma mulher e eu digo assim, olha, sirva o seu marido, ame o seu marido. Nath, mas eu não vou fazer isso porque ele tá na casa da amante. Nath, eu não vou fazer isso porque ele é grosseiro. Nath, eu não vou fazer isso. Aí eu vejo que de fato segmenta. Porque a Bíblia diz assim, rapaz, ore pelos seus inimigos e abençoe os que te perseguem. Quando eu digo que as mulheres têm que orar pelas amantes, elas querem me matar. Sou louca, machista, ela me chama de todo título. E eu falo, gente, a escolha de viver o reino, ela vai ser contrário ao que a tua alma vai dizer. A tua alma vai querer se vingar, a tua alma vai querer. Para o transatlântico. O que a gente vê é que realmente tem muita gente dizendo que tem um relacionamento com Deus e, na verdade, quem reina é a alma, né? É. Então, alguns pontos que eu gostaria de colocar aqui, né, nesse bate-papo, e na hora que a Nath fez a pergunta, eu fiquei pensando aqui, essa resposta passa pela cruz, não tem como, né? Não tem como. E aí vocês foram desenvolvendo e aí passou pela cruz, porque, na verdade, a nossa salvação está em Cristo, né? Então, assim, a cura, a salvação, a libertação. Hoje a gente fez um estudo de Efésios 1 e é impressionante porque ali quase todo versículo é em Cristo. É em Cristo. Para né? Cristo, em Cristo Cristo, fez, redenção. é para Cristo. Então, se você fizer um estudo de Efésios 1 ali, já realmente fortalece muito a nossa forma de agir, né? E a forma de viver com Cristo. Duas frases que eu queria dizer é que a primeira diz assim, que a fé, eu ouvi essa semana e foi muito forte para mim, faz diferença, a fé é Deus agindo em nós, né? Eu achei interessante isso. Na hora que Paulo diz, né, que a fé vem por ouvir a palavra, a gente está ouvindo a palavra, né, que o verbo se fez carne, então a gente está ouvindo o direcionamento de Deus, né? E o Novo Testamento, a gente está ouvindo o direcionamento do próprio Filho que veio para morrer na cruz e ressuscitar o terceiro dia. Então, através da fé, Deus começa a governar a nossa vida. A gente está falando de governo. E esse governo só pode existir através de uma fé. Né? E quando você abre espaço para esse governo,
aí a gente precisa realmente ter esse compromisso, De permanecer debaixo né? desse Esse governo, né? compromisso de chegar e falar assim, não é mais a minha vontade que interessa, né? Então, Não é mais a minha justiça, não é mais a minha vingança, E né? aí, e aí, quando você chega e fala assim, rapaz, não é mais a minha vontade que interessa, não é mais o que eu acho que é certo que interessa, né? Eu tenho dito muito, o que você acha e o que a palavra diz, fica com o que a palavra diz, né? Então, Então, para sair da assim, mão, para de confiar no braço, para de achar. e aí Não é mal- quando você começa a ter a fé, que é confiar no que, o que a palavra diz, é o melhor para a sua vida, é o melhor para o seu casamento, para a sua família, para a sua descendência, aí você, tipo assim, eu vou olhar, vou refletir sobre o que a palavra diz e vou praticar na minha vida. Outro ponto, a segunda observação que eu queria fazer é o seguinte: nesse estudo de hoje, o apóstolo Hudson falou assim para a gente, ele falou assim, rapaz, tem muita gente que está na igreja e às vezes há bastante tempo e ele não para pensar no que diz a palavra. medita, né? Não medita. Não, não medita. Né? A gente já conversou sobre isso também. Então, por exemplo, hoje a gente ficou mais ou menos 1 hora e meia somente em Efésios 1. Meditando em cada versículo, A né? gente ficou meditando versículo por versículo em Efésios 1. E ainda a gente parou porque deu 1 hora e meia e a gente tinha aqui essa live, porque senão em Efésios 1 a gente ficava mais. A gente ficava muito Muitas tempo. horas. Então, assim, ele disse, rapaz, essa rotina que a gente tem vivido no automático, o ser humano tem vivido no automático, né? Então ele E vai no fazendo automático tudo, né? tudo, ele vai Em fazendo, vai casa, no fazendo. casamento, na Então, religião, tudo. E na então vida devocional, você leva para o automático também. tudo. O ser humano, o que eu queria trazer hoje para quem está ouvindo a gente é o seguinte: é a reflexão de tirar a sua vida do automático e fazer uma reflexão de tudo que você tem feito. É porque tem até um sócio nosso, né, que diz assim: rapaz, é porque dá trabalho pensar. O povo tem preguiça de pensar, né? Então, você parar para ler, para entender, para pensar, para poder refletir, inclusive, como é que está a tua vida, né? O que você tem praticado, o que você aprendeu. Eu tenho dito muito que a gente precisa aprender a desaprender. É. Tem muita coisa, gente, que infelizmente a gente aprendeu errado. Em várias Principalmente áreas da nossa vida. dos comportamentos, né, Beto? Hã? Principalmente dos comportamentos. Não Muito. Aí aprender você, comportamento, aí aí é que eu você, tenho que aprender mesmo. Aí, se a gente olhar para a nossa sociedade hoje, como é que está? Como é que está a nossa sociedade? Como é que estão os casamentos? Como é que estão as famílias? Como é que estão as igrejas? Como é que estão o relacionamento com Deus? Você olha e fala assim, amigo, a probabilidade matemática de você ter aprendido errado é muito alta. Verdade. É muito Aí tem uma alta. pergunta, aí tem uma pergunta, Beto, que é o seguinte, que eu ouvi muito as pessoas fazerem dentro do casamento, que é assim, por que está acontecendo isso? Na verdade, essa pergunta, elas estão fazendo assim, por que que a coisa não está do jeito que eu quero? Por que não está do jeito que eu quero? Ao invés de ela querer saber de Deus, qual é o alinhamento que ela precisa ter com a palavra e com a vontade de Deus? Não é do jeito que eu quero. Muitas vezes acontece uma coisa que é simplesmente um alinhamento para a gente voltar para o trilho. Para a gente poder voltar para o trilho. Então, o que acontece? Uma coisa que você falou aí, que é o que a gente faz, certo? Essa coisa da gente fazer é muito interessante, porque o que acontece? Quando nós vamos lá para Levítico, certo? Levítico, capítulo 19, está falando lá das leis e tal, de algumas coisas, aí o capítulo começa falando assim, sede santo como eu sou santo. Fala de santificação, o capítulo fala de santificação, de se santificar, de se separar. Aí ele começa a colocar o seguinte, o Deus não tem outros deuses, não está em primeiro lugar Deus, e vem falando, seja justo,
nem puna pelo pobre e nem babe o rico, né? Bajule. Bajule o rico, né? Parafraseando aqui. Não seja injusto, seja correto, faça o bem a todos. Aí vem um monte de características, um monte de coisas que é você com o próximo, você com o outro. E o texto está falando de ser de santo como eu sou santo. Hora nenhuma no texto está dizendo que você se tranque num mosteiro e fique lá fazendo jejuns e orações diretas e tal para a sua santificação. Nós precisamos entender uma coisa. A santificação não é algo transcendental. Não é uma coisa longe. É muito mais perto e muito Do que a mais gente imagina. fácil do que a gente imagina. Né? A gente quer dizer assim, poxa, ter uma vida espiritual. Parece que é um negócio de outro mundo. E não é. Entendeu? É muito mais real e palpável viver espiritualmente do que a gente pensa. A gente cria um mito diante disso. Né? E aí o que acontece? A nossa relação com Deus, ela vai ficando de troca. Deus, tu me dá um casamento legal, eu vou continuar aqui contigo. Ó, Deus, tu faz um negócio assim, beleza, e eu vou Conversa com meu marido, faz meu marido parar de me trair, faz meu marido parar de beber. Tá entendendo? Então, assim, eu não quero mudar. Eu quero que Deus mude as coisas ao meu redor, conforme a minha vontade. Né? Então, o que acontece? Quando você fala ali, quando o texto fala de santificação, ele está falando de mudança para você. Aí vamos lá para Mateus 5, né? Tem ali o Sermão do Monte, aí Jesus vai falar o seguinte, eu não vim abolir a lei, eu vim cumprir a lei. Então, aquele que fazia assim, vou aprofundar mais a coisa. Porque o texto fala, eu vim para aprofundar a lei, que, na verdade, ele está dizendo, né? Então, o que fazia assim, vá mais. Observar o adultério, se pensar, você já está adulterando. Então, assim, são padrões que você vê que são padrões de relacionamento. É você se moldando, se aperfeiçoando para lidar com o outro. Isso é sinal de santificação, isso é sinal de mudança. Então, eu quero dizer o que com isso? Eu quero dizer que nós entramos num relacionamento com Deus, entre aspas, para nos dar bem. E tá errado. E não é. Nós entramos num relacionamento com Deus para transformação. Então, eu estou dentro do meu casamento. Eu vou entrar num relacionamento com Deus, uma campanha de oração, ou seja lá o que for, fazer um curso, fazer não sei o que, parará, para quê? Para eu me dar bem no meu casamento. Não, ninguém se aproxima de Deus com isso. Você está se aproximando de Deus, não é o verdadeiro. Se a sua intenção é essa, você está aproximando de um Deus que não existe. Pagão. Pagão, que você criou. É uma relação mitológica. Você está se relacionando com o mito. Né? Porque uma relação com Deus verdadeira é o quê? Eu preciso mudar. Eu preciso reconhecer os meus Deus e mudar quem eu sou. A despeito não importa a mãe e o pai que eu tive, não importa o avô e a avó que eu tive, não importa o passado que eu tive, que é o que eu quero mais bater na tecla aqui. Gente, não importa de onde vocês vieram, se vocês compreenderem a partir de hoje que a palavra de Deus está falando, que as coisas para trás ficaram, eis que tudo se fez novo. A gente está com pouquíssimo tempo, mas eu queria falar uma coisa, Dino, que eu acho que é um dos erros que muitas mulheres que estão aqui nos assistindo cometem. Eu mesma cometi durante muito tempo. Eu, quando brigava com o Beto era muito duro na forma de falar. Então, ele me destruía quando ele falava. E toda vida que ele tinha esse comportamento, eu sempre olhava para ele e dizia assim, cara, não tem jeito, você é igual ao seu avô. Você mata as pessoas com sua língua. Cara, que coisa ridícula. Não é possível que tu não vai mudar, Beto. E eu fazia muito isso com ele. Até um dia que o Espírito Santo disse assim para mim, é incrível como você fortalece um caráter que eu estou tentando mudar todos os dias. E você, como a esposa auxiliadora, toda vida que eu tento mudar o caráter do Beto, você vem e fortalece o que ele era. E eu tô dizendo, não, ele não é mais isso. Ele é doce, ele é manso, ele tem domínio próprio, que é o que o fruto do Espírito fala. Mas você traz de volta o passado e joga na cara dele e fortalece aquilo que eu tô tentando arrancar. Aí a gente fica reclamando que existe uma maldição hereditária. Cara, a maior maldição está sendo a tua língua sobre o teu cônjuge. Você declara o tempo todo o que você não quer que ele seja. Né? E isso é falta de sabedoria. E a palavra de Deus diz que nós vamos nos alimentar do fruto daquilo que a gente fala.
E o Então, padrão tem que ser para os filhos. Eu tô Está promovendo promovendo isso nos filhos. isso nos filhos, né? Porque o padrão que eu adquiri aqui e aceitei para mim, né? E estou vivendo segundo ele vai se repetir no E filho. não é só isso, Dino. O filho está ouvindo da boca de uma autoridade que o pai é aquilo. Tá entendendo? Então, É, assim, a partir da minha observação, a gente concordou aqui que a nossa escola para o casamento são os nossos pais. Então, o que você ouviu sua mãe dizer do seu pai a vida inteira é a verdade que você carrega a respeito dele até hoje. é verdade. Se você fala sobre o seu marido na frente dos seus filhos, numa discussão e vice-versa, é a verdade que seus filhos estão carregando a respeito dos pais e vão, por consequência, procurar Repetir. nos cônjuges para repetir o comportamento. Tá entendendo? Então, assim, tudo parte desse entendimento de dependência de Deus e não mais de confiança na minha própria determinação e capacidade de resolver. Na hora que eu vou para um lugar de dependência, eu saio dessa necessidade que eu tenho de julgar, sentenciar, crucificar e matar logo, porque não tem jeito. Que está mais na boca de toda mulher. Ele não tem jeito. É o que eu mais ouço nos ele aconselhamentos. não muda, né? Ele não muda. Não tem jeito, Mel, não tem jeito. É o que eu mais ouço. Aí contradiz a própria palavra, né? Exato. Você está colocando o poder na mão de quem, pelo amor de Deus? Que Jesus é esse que você entregou sua vida, que não tem poder para transformar um homem? Verdade. Percebe? Que cruz é essa, né? Então, percebe Então, que esse Jesus acaba que ele não é suficiente para você na hora que você admite que ele não tem poder para transformar seu esposo. E aí você dá liberdade, acesso para Satanás, seja lá quem for, uma mulher principado, adulta, potestade, seja o que for, atuar, né? rodeando para acessar o teu casamento, que devia ser imaculado, santo, entendeu? E que você devia ser a principal investidora e protetora dele. Amém. É verdade. Amém. Gente, nós só temos 2 minutos para acabar nossa live. Eu falei para vocês, gente, que Uma hora é pouco. voa. 1 hora é muito pouco, gente, Tem pelo que amor de pedir Deus. pro Instagram aumentar aí para Não 1 hora tem e meia ou condição. 2. Mas, gente, eu queria agradecer demais, Mel e Dino, por vocês estarem aqui. O Dino e a Melissa, eles carregam uma autoridade para falar de legado e de bênção que se perpetua, porque eles já são a 3ª ou 4ª geração? Terceira. Eles já são a 3ª geração de homens e mulheres de Deus que carregam o título de pastores, né? Eles são realmente um exemplo de família. As meninas aí já adolescentes continuam firmes no Senhor. E eles vieram para trazer exatamente esse contexto de que, ok, eu também carreguei uma bênção, né, hereditária, mas eles podiam ter quebrado essa bênção e ter transformado isso em maldição. E você pode, a partir de então também, pegar a maldição que você tinha e transformar em bênção. Com Eu certeza. lembro que quando eu voltei ao meu casamento, a primeira coisa que eu disse foi o seguinte: a partir de agora, nas minhas descendências não haverá mais divórcio. Ainda que eu possa ter vindo de uma família que levantou a bandeira do divórcio, que viveu o divórcio, que no tempo da modernidade o divórcio, não. Né? Nós demos um basta. Então, não importa o que você foi, de onde você veio. A Bíblia fala que a partir de agora, quando Jesus entra, tudo se faz novo. Amém. Então, deixa eu te falar. Se esse foi um dos motivos que você diagnosticou que seu casamento faliu, a partir de agora ele começou a ser ressuscitado. Se você se posicionar a partir dessa nova verdade que foi revelada ao seu coração nessa Amém. live. Eu quero pedir para que todo mundo que está assistindo a gente faça um print agora, porque essa live já vai acabar. Eu vou fazer também. Ai, cadê? Gente, o Dino, ele não tem Instagram, mas a Mel tem. Ela tem feito um trabalho muito legal. Vão lá seguir ela. Ai, vai cair. Gente, um beijo. Um beijo vocês na próxima live. Sem Instagram. Hashtag Dino sem Instagram. Até amanhã. Marca a gente. Até amanhã. Tchau, Beijo. tchau.